Aí o demônio tenta. Vamos trazer agora o terceiro vídeo agora. Leão ascendente, a operação secreta de Israel. یا امام زمان یا خدا وای. Eram 3 horas da manhã quando Teherã, a capital do Irã, acordou em chamas, mas esta não era uma operação militar qualquer. 3 dias antes, Benjamin Netanyahu havia colocado uma nota manuscrita no Muro das Lamentações. Mas seria isso apenas uma oração ou uma profecia? Em 13 de junho de 2025, Israel cumpriu essa promessa de uma forma que ninguém imaginava ser possível. O nome escolhido para a operação não foi coincidência. Leão Ascendente. A ideia vem de um versículo bíblico do livro de Números que diz: Eis que o povo se levantará como leoa e se erguerá como leão, não se deitará até que devore a presa e beba o sangue dos mortos. Netanyahu havia deixado exatamente essas palavras no Muro das Lamentações na quinta-feira anterior ao ataque. A foto da nota só foi divulgada depois que as bombas já haviam caído sobre o Irã. Isso mostra que não foi uma decisão impulsiva, mas um plano cuidadosamente preparado com profundo significado simbólico. Mas, como era de se esperar, a operação em si parecia saída de um filme de espionagem. O serviço secreto israelense, o Mossad, havia contrabandeado armas para dentro do território iraniano semanas antes do ataque. Eles estabeleceram bases secretas em solo inimigo e posicionaram drones explosivos que foram ativados durante a operação. Imagine a complexidade disso. Enquanto o Irã pensava que suas defesas estavam seguras, Israel já tinha armas posicionadas dentro do próprio país, prontas para atacar por dentro. Foram também contrabandeadas armas de precisão que foram colocadas perto dos sistemas de mísseis terra-ar iranianos. Agora, eu quero que você preste atenção nesse vídeo. Trata-se de uma gravação real de como o Mossad sabotou as defesas aéreas iranianas. Você está vendo um míssil Spike se aproximando de um sistema de defesa aérea iraniano. A câmera mostra cada segundo da aproximação fatal. O veículo militar completamente desavisado. O míssil desce de cima e então impacto direto com precisão cirúrgica. O Spike é um sistema de míssil antitanque israelense extremamente versátil, fabricado pela Rafael Advanced Defense Systems. O que o torna especial é sua capacidade dispara e esquece. Isso significa que, uma vez disparado, o míssil possui seu próprio sistema de mira infravermelha que identifica e persegue o alvo automaticamente, sem precisar de mais comandos do operador. Mas o Spike vai além. Ele também permite controle em tempo real, onde o operador pode acompanhar o voo do míssil através de um cabo de fibra óptica e até redirecioná-lo para outro alvo durante o voo. O que você viu ali no vídeo é provavelmente um sistema derivado do Buk, um dos principais sistemas de mísseis terra-ar do Irã. Ele foi completamente neutralizado. E essa não foi uma operação isolada. Há relatos de que ataques localizados como esse foram executados usando mísseis Spike por toda a rede de defesa aérea iraniana. Além disso, radares iranianos conectados a sistemas de mísseis de longo alcance foram atingidos, e até mesmo sistemas independentes de médio alcance foram alvejados. Mas por que Israel decidiu cruzar essa linha vermelha? Bem, a resposta veio das próprias palavras de Netanyahu em um pronunciamento televisionado logo após o início da operação. Há momentos atrás, Israel lançou a Operação Leão Ressurgente, uma operação militar direcionada para reverter a ameaça iraniana à própria sobrevivência de Israel. Esta operação continuará pelo tempo necessário para remover essa ameaça. Netanyahu também foi direto ao ponto sobre a ameaça nuclear. Os tiranos de Teherã
têm, descaradamente e abertamente, clamado pela destruição de Israel. Eles apoiaram sua retórica genocida com um programa para desenvolver armas nucleares. Nos últimos anos, o Irã produziu urânio altamente enriquecido suficiente para 9 bombas atômicas. 9. Nos últimos meses, o Irã tomou medidas que nunca havia tomado antes. Medidas para militarizar este urânio enriquecido. E, se não for parado, o Irã poderia produzir uma arma nuclear em um tempo muito curto. Poderia ser em 1 ano, poderia ser em alguns meses, menos de 1 ano. Este é um perigo claro e presente para a própria sobrevivência de Israel. As palavras de Netanyahu revelam a urgência que levou Israel a essa ação desesperada. Segundo ele, o Irã já produziu urânio enriquecido suficiente para 9 bombas atômicas. 9. E nos últimos meses, Teherã deu passos que nunca havia dado antes, passos para transformar esse urânio em armas. A operação envolveu também mais de 200 aeronaves de guerra israelenses que atingiram aproximadamente 100 alvos estratégicos em todo o Irã. O principal objetivo era a cabeça do programa nuclear iraniano, especialmente a instalação de enriquecimento de urânio em Natanz. Mas os israelenses não pararam por aí. Eles também miraram no coração da liderança militar e científica do país. As mortes foram devastadoras para o Irã. O general Hossein Salami, comandante em chefe da Guarda Revolucionária, foi eliminado. Para entender a importância disso, é como se o Irã tivesse conseguido matar o presidente do Estado-Maior Conjunto americano. Salami não era apenas um militar, mas o arquiteto da estratégia regional iraniana, responsável pelo programa de mísseis e pelo apoio a grupos armados em toda a região. Também foi morto o major-general Mohammad Bagheri, o militar de mais alta patente do país e chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Bagheri supervisionava tanto a Guarda Revolucionária quanto o Exército Regular e estava diretamente envolvido no avanço do programa de mísseis balísticos e no fornecimento de drones iranianos para a Rússia. Ali Shamkhani, ex-secretário do Conselho de Segurança Nacional e conselheiro do líder supremo, morreu devido a ferimentos sofridos durante os ataques enquanto estava no hospital. Shamkhani tinha uma longa carreira militar e política e desempenhou papel importante no desenvolvimento das relações do Irã com países árabes. Amir Ali Hadizadeh, chefe da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, também foi eliminado junto com 2 outros comandantes da Força Aérea. Hadizadeh era uma figura central no desenvolvimento das capacidades de mísseis do Irã e havia liderado pessoalmente os ataques diretos contra Israel em 2024. 6 cientistas nucleares iranianos foram mortos, incluindo Mohammad Mahdi Teranti e Feridun Abbasi, este último ex-chefe da agência nuclear do país. A eliminação simultânea de líderes militares e cientistas mostra que Israel seguiu uma estratégia complexa, visando paralisar tanto a capacidade militar quanto o avanço nuclear do Irã. Mas, afinal, como chegamos a esse ponto? Se olharmos para a história entre Irã e Israel, podemos perceber como ela é fascinante e cheia de reviravoltas. Veja, em 1948, o Irã foi, na verdade, o segundo país de maioria muçulmana a reconhecer o Estado de Israel, ficando atrás apenas da Turquia. Durante a era do Shah Mohammad Reza Pahlavi, entre 1953 e 1979, os 2 países mantinham relações amistosas. Havia cooperação em áreas como segurança e inteligência, impulsionada por interesses geopolíticos comuns e pelo alinhamento do Shah com os Estados Unidos. Tudo mudou com a Revolução Islâmica de 1979. O novo regime teocrático, liderado pelo Ayatollah Khomeini, cortou todos os laços diplomáticos com Israel, passou a não reconhecer sua legitimidade como Estado
e adotou uma postura ideologicamente hostil. Foi o início de uma guerra fria que durou décadas. Por muitos anos, o conflito se manifestou através de uma guerra sombria. O Irã passou a financiar e armar grupos militantes hostis a Israel, como o Hamas nos territórios palestinos e o Hezbollah no Líbano. Em contrapartida, Israel conduziu ataques pontuais contra esses grupos e contra alvos iranianos na Síria, Líbano e outros locais. Esta guerra não declarada também incluiu assassinatos de cientistas nucleares iranianos e operações de ciberataque. Nos últimos anos, essa guerra começou a se tornar mais direta. Em abril de 2024, o Irã lançou pela primeira vez ataques diretos contra o território israelense, quebrando um tabu de décadas. Foi o primeiro passo para o confronto direto que vimos em junho de 2025. E como você já deve ter percebido, no centro dessa hostilidade está o programa nuclear iraniano. Desenvolvido ao longo de décadas, o Irã insiste que é para fins pacíficos, mas Israel e muitas potências ocidentais suspeitam de ambições militares para desenvolver armas nucleares. Para Israel, um Irã nuclear representa uma ameaça existencial inaceitável. Como era de se imaginar, a resposta iraniana aos ataques foi imediata e furiosa. Israel já esperava essa resposta e colocou seus sistemas de defesa e vários aviões de prontidão para defender seu espaço aéreo. O líder supremo Ayatollah Ali Khamenei advertiu que Israel enfrentaria uma punição severa e teria um destino amargo e doloroso. O ministro das Relações Exteriores iraniano classificou o ataque como uma declaração de guerra. Na manhã seguinte, o Irã lançou mais de 100 drones em direção a Israel, que começou a interceptá-los ainda fora de suas fronteiras. Israel, por sua vez, entrou em estado de alerta máximo. O governo declarou estado de emergência em todo o país, fechou o espaço aéreo, cancelou aulas nas escolas e proibiu reuniões sociais. Dezenas de milhares de soldados da reserva foram convocados. A população foi instruída a permanecer próxima aos abrigos antiaéreos e muitos israelenses correram para estocar comida e água. O mundo reagiu de forma dividida. Os Estados Unidos, oficialmente, disseram não ter participação direta no ataque, mas o presidente Donald Trump elogiou publicamente a operação israelense, classificando-a como muito bem sucedida e excelente. Trump alertou que há muito mais por vir e instou o Irã a negociar um acordo nuclear antes que seja tarde demais. A Rússia e a China adotaram posições opostas aos Estados Unidos. A Rússia condenou veementemente os ataques, classificando-os como categoricamente inaceitáveis e uma violação da soberania iraniana. A China também manifestou forte oposição, dizendo-se pronta para desempenhar um papel construtivo na desescalada do conflito. Em uma reação surpreendente, a Arábia Saudita, tradicionalmente rival do Irã, também condenou o ataque israelense, afirmando que ele mina a soberania e segurança do Irã e constitui uma violação das leis internacionais. Isso pode refletir tanto a preocupação saudita com uma desestabilização regional, quanto movimentos recentes de aproximação entre os países. Já o impacto nos mercados globais foi imediato e severo. O preço do barril de petróleo disparou mais de 13% nas horas seguintes ao ataque, atingindo os maiores patamares em meses. Oil prices have risen sharply in response, up around 8%, as investors fear a wider conflict could disrupt crucial supplies from the Middle East. Around a fifth of global oil production passes through the Strait of Hormuz, a narrow waterway adjacent to Iran. Today's price swings mark the largest intraday moves for major oil contracts since 2022. That's when Russia's invasion of Ukraine sent energy prices soaring.
A principal preocupação é a interrupção do fornecimento global de petróleo, já que o Irã é um dos maiores produtores mundiais e controla o estratégico Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 25% da... Muito bem, a gente acabou de ver esse vídeo aí, é muito importante, né? Israel, as profecias, batalha de Gog e Magog, é muito importante aí a gente ver, né, a ação deles, e a gente sabe que eles assassinaram vários líderes, e tem na profecia de Nossa Senhora do terceiro segredo de Fátima, ela fala sobre isso, né? Ela fala: um homem que ocupa uma posição muito elevada será assassinado e isso causará guerra. Uma armada poderosa caminhará através da Europa e a guerra nuclear começará. Esta guerra destruirá tudo, a escuridão cairá sobre nós durante 72 horas, 3 dias. Tudo isso Nossa Senhora fala aqui no terceiro segredo de Fátima. Destrói os a bomba do Irã, mas lá a Rússia fornece, a China também. Vamos ver um áudio do nosso amigo André, que fez uma leitura que está escrito em Daniel. Ô, seu Eugênio, tudo bem? Boa noite, salve Maria. Seu Eugênio contribuiu um pouquinho aqui com o programa. Lê um trechinho aqui de Daniel 10, versículo 9 em diante. Olha só. A aparição do anjo. Ouvi então o som de suas palavras. Ao ouvir o som de suas palavras, desfaleci e caí com o rosto por terra. Mas eis que uma mão me tocou e me fez levantar, tremendo sobre os joelhos e as palmas de minhas mãos. E ele me disse: Daniel, o homem das predileções, compreendes as palavras que eu te direi. Põe teu pé no teu lugar. Põe-te de pé no teu lugar, porque é para ti que fui enviado. Ao me dizer essas palavras, levantei-me todo trêmulo e prosseguiu: Não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender, mortificando-te diante do teu Deus, tuas palavras foram ouvidas. E por causa das tuas palavras que eu vim, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em meu auxílio, e eu o deixei afrontando os reis da Pérsia, e vim para fazer-te compreender o que sucederá ao teu povo no fim dos dias, porque há ainda uma visão para estes dias. Então, o que está dizendo nessa passagem aqui, meus amigos? Que Daniel, quando reclamou para Deus, né, se mortificou, fez jejum, tudo. Deus mandou imediatamente o anjo Gabriel passar para ele todas as profecias agora, para o nosso tempo. Daniel é para os nossos tempos, né? Final dos tempos. Só que quando o anjo veio, ele passou 21 dias tentando passar pelos demônios que cuidavam, que eram chamados de príncipes da Pérsia, na antiga Pérsia, para ele poder chegar até o reino da Babilônia. Certo? E não conseguia. Gabriel não conseguindo, ele pediu o auxílio. Aí já vem uma grande questão católica que os protestantes dizem que não funciona, né? Que são os santos, que é a intercessão. Ele pediu para São Miguel e São Miguel intercedeu. Olha só, pedindo para alguém interceder. Mas esse é outro assunto. Então Miguel veio, sendo um dos príncipes mais antigos do céu, pelejar contra os príncipes da Pérsia, né? E ficou lutando contra os príncipes da Pérsia, enquanto, sem demora, né, o anjo Gabriel foi até Daniel. Então, percebam, o demônio não queria que as profecias chegassem até Daniel, para não chegar no futuro. Essa briga foi travada séculos atrás, para que essa mensagem não chegasse agora, no futuro, para a gente. Mas vejam só o que é mais interessante aqui nessa passagem, além da briga, desse conflito espiritual, os príncipes da Pérsia eram os demônios. Hoje, o país que está no lugar onde era a Pérsia, territorialmente falando, é o Irã. E a Babilônia, antigamente, né, hoje, se a gente fosse ver onde está a Babilônia, ela está no Iraque, que são vizinhos. Irã, Iraque, do lado. Então o que acontece? Hoje o Irã está fazendo toda essa confusão porque eles são os descendentes dos persas. Aquele mesmo povo, inclusive foi os persas, tá? Que foram um dos povos que invadiram e dividiram a Babilônia quando o reino da Babilônia caiu, né? Já foram o segundo reino que foi dividido. Primeiro foi aquela estátua que Nabucodonosor sonhou, que a cabeça era de ouro, depois vinham as outras partes. Então esse segundo reino foi os persas. Então os persas são um povo pagão
de muito tempo que persegue os cristãos. E agora as profecias se cumprindo. Irã, antiga Pérsia, Iraque, antiga Babilônia, Israel se envolvendo no conflito com eles novamente, que é o povo de Deus. E o que chama mais atenção, o próprio demônio não tentando, os príncipes das Pérsias, os demônios não querendo deixar essa mensagem para o futuro chegar agora para quem? Para nós. Nós que estamos tentamos ficar atento o tempo todo para o que está acontecendo no mundo. Tá ok? Mais uma contribuição aí, espero que tenha ajudado. Um abraço a todos, fiquem com Deus, salve Maria. Obrigado, André. Bem explicado essa profecia.